Boa noite, família. Eu sou a Daniele, do José Carlos. Eu sou o José Carlos da Daniele. Quero convidar a igreja a ficarmos de pé, fazemos a oração, para início do nosso culto, Congresso da Família. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos para juntos adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor. Quero fazer um pedido específico a cada irmão. Nessa oração inicial, hoje é Congresso da Família, e ore por todas as famílias, ore por sua família, ore pela minha, ore pela família de todos aqui representados, por todas as famílias do Brasil, do mundo. Tem famílias sofrendo nesse momento, chorando, sendo despedaçadas, pais que estão chorando por causa de seus filhos, desunião, guerras, contendas dentro dos lares. O inimigo tem se levantado com fúria para destruir a família. Então, vamos orar pela família. Amém, irmãos? E que seja um culto abençoado em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em tua presença, nessa noite nos colocamos em oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, para agradecer essa oportunidade, esse momento, esse privilégio, Pai, de estarmos em tua casa para juntos te adorarmos na beleza da tua santidade, te glorificar, te exaltar. Esse é o nosso principal objetivo nessa noite. Tudo aquilo que fizermos nessa noite, Senhor, os louvores que serão entoados, a palavra que vai ser pregada, Senhor, a ministração desse culto, a coreografia, o ofertório, tudo que for feito aqui, Senhor, dentro deste culto, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Nesse momento, queremos apresentar as famílias aqui presentes, representadas, todas as famílias do Brasil e do mundo, Senhor. Visita os lares nesse momento, visita os nossos lares, as nossas famílias, as famílias que sofrem, que choram. O inimigo tem se levantado para destruir o lar, a família tradicional, mas nessa noite, Pai, a tua igreja está orando, está clamando, está pedindo por socorro. Socorre as famílias, abençoa as famílias, edifica as famílias, que nessa noite, Pai, cada família aqui representada possa receber mais e mais da tua graça, da tua unção, do teu poder e da tua proteção. Acampa, Senhor Jeová, os teus anjos ao redor da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, para nos livrar e nos proteger de todo o mal. E repreende, Senhor, a fúria do adversário contra as nossas vidas, e que nesta noite, neste lugar, as famílias que chegarem aqui, Senhor, sejam poderosamente edificadas pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder da tua presença, pelo poder da tua unção, meu Deus. Que seja um culto inflamado pela presença do Espírito Santo, e tudo que fizermos aqui, Senhor da glória, seja inspirado pelo teu Espírito, e que venha a glorificar somente o nome que é sobre todos os nomes, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Fica conosco, Senhor, e recebe nessa noite o nosso culto, a nossa adoração, hoje e para todo sempre, em nome e para a glória de nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu vou dar oportunidade agora para o Ministério de Louvor estar louvando em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Você ainda crê que as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida? Amém? Por que nós às vezes duvidamos, né, irmãos? O Senhor, Ele tem feito promessas. A palavra do Senhor, ela tem muitas promessas ao nosso respeito. E muitas vezes nós não acreditamos, ou até fraquejamos, desanimamos, queremos parar no meio do caminho. Mas eu digo uma coisa para você: as promessas que o Senhor fez para mim e para você, elas vão se cumprir, porque o Senhor, Ele não é mentiroso. Aquilo que o Senhor fala a nosso respeito, aquilo que o homem fala, o Senhor, Ele não tem a obrigação de fazer por você, mas aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir na tua vida. Então você precisa crer, e quando você orar, você precisa orar com fé, que o Senhor, Ele tem poder.
Mesmo que Ele ainda não tenha te dado a resposta, o Senhor, Ele tem poder para fazer se cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele falou ao teu respeito, e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor e declarar esse louvor como uma oração, que as promessas do Pai, elas vão se cumprir na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. As promessas do Pai vão se cumprir, em nome de Jesus, na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Aleluia. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, Viverás o melhor de Deus que está por
confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não Aleluia. se abalam. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar, nada vai nos separar, nada vai nos separar, nada vai nos separar. Eles não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? Nem morte, nem vida, nem anjo, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjo, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar, nada vai nos separar, nada vai nos separar, nada vai nos separar. A igreja, nada vai nos separar, 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 nada vai nos separar. Eles não se abalam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu santo nome, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Deus exalta, Pai. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Santo Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor.
além de ti não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor. Outro igual não nunca haverá, só tu és Senhor. Aleluia. Santo, majestoso, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor. Outro igual não há, aleluia. Só tu és Senhor. Santo, só tu és Senhor. Outro igual não há. Só tu és Senhor. Santo, só tu és Senhor. Outro igual não há. Só tu és Senhor. Santo, a igreja majestoso, aleluia. Majestoso, Só tu és Senhor, outro igual não há. Só tu és Senhor, Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar a igreja para nós estarmos aqui fazendo a leitura da divisa, né? Do nosso congresso de família. Acredito que os irmãos já estão na ponta da língua, né? Aqui, ó. Tem uma cola, tem uma colinha básica para ninguém errar aqui, ó. Se você puder ficar de pé, né? Acho que de pé a coisa sai melhor, né? Sentada, você dá um ar assim de meio de acomodismo, sei lá. Bom, pastor, pode colar, não pode? Hoje pode, né? Uma colinha aqui, ó. Não, primeiro é a divisa, não é isso? A divisa. O tema, cadê o tema? Mas aquele dizer que estava antes. Meu Deus do céu, eu que estou... Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim, ó. A origem e o propósito da família. Amém? Agora eu tenho, irmãos, agora eu tenho. É só para ver se o irmão estava ligado. Pode botar aqui a colinha, o pastor permitiu, pode botar. 1:28. Amém? Cadê o? Calma, é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. É o outro. Esse é o versículo, a gente já falou, né? Esse é o tema, a origem e o propósito da família. Amém? 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 Bota o versículo aqui. Graças a Deus. Irmão, fiquem tranquilos. Ao vivo é assim mesmo. Não tem nada gravado aqui. É só para ver se os irmãos lá atrás estavam ligados. Tá todo mundo ligado. Vamos lá.
E Deus os abençoou, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Não vou pregar não, irmão. Hoje o pregador é o nosso pastor Fuli. Mas Deus chamou você para dominar, não para ser dominado. Amém, família? Família do Senhor Jesus. E agora é o ofertório, né? Amém? O ofertório? Os irmãos... Não? Não é não, irmão? É o quê, então? Não, ponto aqui, tem um ponto. Fala, é a coreografia. Amém. Os irmãos da coreografia já estão preparados. Peço aos irmãos, tá, que fiquem em oração. A gente quebra o gelo um pouquinho, né? Para não ficar aquela coisa muito... Mas fique em oração, porque tudo que a gente está fazendo aqui é para a glória de Deus, tá? O culto não é um evento social. Tá? Tem gente que pensa que é, mas não é não. É adoração ao Senhor. Cada louvor, cada oração, a pregação, a oferta, o dízimo, a coreografia, tudo é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então os irmãos da coreografia estão com oportunidade. Nascidas para adorar, né? Amém. Glória a Deus.
Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Irmãos, eu vou dar oportunidade para a irmã Isabel e o irmão José para o ofertório. Aí vamos estar louvando também o hino do cantor 367. Aí a irmã Ruth. Ninguém está cansado, né? Vamos liberar o diafragma e louvar bem bonito ao Senhor? Vamos lá, ficar de pé? Som. Que alicerces tende para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, quando o temporal contra ela der. Hás de resistir todo o teu poder, como faz a areia na fundação, faz em nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, quando o temporal contra ela der. Há de resistir todo o teu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela em luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, quando o temporal contra ela der. Há de resistir todo o teu poder. Aleluia, glória Amém. a Deus. Vou estar pedindo à irmã Isabel para estar orando pelos dízimos e ofertas.
Nossa, Jesus, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração que a nossa morada, a nossa casa, a nossa família tem sido firmada na rocha. E nessa rocha que é o Senhor, e nada, nem ninguém irá derrubar essa casa, porque está firmada em ti. Senhor, agora queremos te agradecer pelos irmãos, Pai amado, que devolveram a ti, para sustento da tua obra, Senhor, os dízimos e as ofertas. Senhor, tu não deixas a dever a ninguém. Por isso, em nome de Jesus, queremos te entregar essas vidas em tuas mãos, que as tuas prosperidades possam alcançá-los para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria estar passando a palavra agora para o pastor. Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Pode sentar. Vou te dar essa colher de chá aí. Com alegria muito grande que nós estamos aqui mais uma vez, né? Quantos foram ministrados ontem? Que ouviram a palavra do Senhor ontem? Amém? E quantos foram ministrados hoje de manhã? Isso. Então, o que a gente está fazendo aqui? É importante? É urgente? Ou circunstancial? Oi? É um importante? Acho que vocês ficaram com dúvida, hein? Mas, queridos, nessa noite eu tenho o privilégio e a oportunidade de ministrar também uma palavra à família. Eu sei que você vai falar assim, pastor, só tem 20 anos de casado. Estou indo para 21. Mas eu tenho certeza que Deus tem acrescentado muito na nossa vida. Interessante que a gente diz, eu costumo falar, que quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente tem que colocar em prática. Hoje a gente sentou à mesa, a gente tem sempre o costume de sentar à mesa, e a gente botou algumas coisas na mesa. Foi interessante, né? Olha, isso aqui, e a gente colocou à mesa. E eu te convido. Né? Pastor, eu ouvi a palavra, mas o que a gente faz com a palavra? A gente sai daqui, coloca ela em prática em casa, certo? Para isso que serve o Casados para Sempre, para isso que serve o Encontro de Casais, para isso que serve o Congresso da Família, em que nós vamos ouvir Deus falando. E eu queria nessa noite, à luz do tema proposto, à luz da palavra de Deus, ministrar uma palavra. E eu penso que Deus me direcionou para ela, e eu falei assim, eu não vou pregar em Gênesis, Senhor. Eu acho que todo mundo vai pregar em Gênesis. Mas o Senhor falou assim, você quer fazer a tua vontade ou a minha vontade? Eu falei, não, eu quero fazer a tua vontade. Não, realmente, você não vai pregar em Gênesis. Então, você vai pregar em Salmo 128. Então, Deus me direcionou para o Salmo 128. Falei assim, eu sei que os irmãos vão falar bastante de Gênesis, vou citar Gênesis, mas quero fazer uso da palavra que está no Salmo 128, que é um salmo muito conhecido. Então, vou te pedir para ficar em pé. Você acha que eu ia dar mole para vocês? Estou aqui, o José Carlos estava com o joelho aqui latejando, coitado. Né, José Carlos? Pode sentar, você pode sentar. O resto não. A irmã Lúcia Neves também, irmã Lúcia Neves. Pode ficar sentadinha aí. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Quem não achou, olhe para o... não está aqui, então... Pegadinha. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel.
Você pode repetir o versículo 5, versículo 6? Que o Senhor o abençoe. Paz sobre Israel. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida, muito obrigado por essa oportunidade. Que nessa noite, Senhor, teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Que saiamos daqui, Deus, nessa noite, meditando na sua palavra e que poderosamente eu seja usado, que diminuamos e que teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. É fato que Deus, desde o princípio, Deus estabeleceu a família. Só que Ele estabelece a família com um propósito. Eu posso pensar no propósito, pelo menos, em 3 aspectos. No aspecto do esposo, no aspecto da esposa e no aspecto dos filhos. Quando nós falamos do esposo, Deus quer unir esse homem a essa mulher para que eles sejam felizes. O propósito de Deus foi unir a família para que a família viva uma família feliz. Você pode pensar comigo e imaginar que tudo que Deus faz é muito bom, é perfeito. Nada que Deus faz é por acidente. Nada que Deus faz é sem um propósito. Ele tem um propósito. E eu queria pensar com você nessa noite como viver o propósito de Deus na família. Como é que a gente pode viver o propósito de Deus na família? Mas antes de a gente entrar no texto, eu preciso pensar com você. O propósito de Deus na família para o esposo é liderar com amor, prover, proteger seu sacerdote espiritual do lar. Efésios capítulo 5, verso 25 diz algo muito interessante. Maridos, amem a sua mulher como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então Deus chamou o homem para que este homem fosse o sacerdócio do seu lar, para que ele protegesse, para que ele cuidasse da sua casa. Para as mulheres, Deus olhou e fez dela uma auxiliadora, aquela que estaria do lado, aquela que seria idônea. Deus não fez uma mulher abaixo nem acima do homem, como muitos hoje estão pregando. Mas Deus fez uma mulher que fosse igual, semelhante, e que tivesse uma missão junto ao seu esposo. E essa esposa, a palavra do Senhor me ensina que ela é auxiliadora, idônea, edifica o lar com sabedoria e cultiva um ambiente de graça. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, alguém que o complete. E aí Provérbios vai dizer assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos ela destrói, ela derruba. Mas Deus não só falou para o esposo, para a esposa, mas falou também aos filhos. E aos filhos, cabe aos filhos crescer sob a instrução e disciplina no temor do Senhor, e cabe aos pais apontarem um caminho para esses filhos. E ele diz que os pais não provoquem a ira aos seus filhos, mas criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse plano de Deus é maravilhoso, é completo, é lindo. Quando nós olhamos, por exemplo, que como homem, você se realiza numa mulher, numa única mulher. Como mulher, você se realiza num único homem. Deus nunca fez nada diferente. Deus não deu oportunidade ao homem do divórcio.
Você tem umas questões aí, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o projeto de Deus é que o homem case com a sua mulher e viva a sua vida até a morte, até que a morte o separe. Quando nós olhamos tudo isso, nós vemos verdadeiramente um projeto de Deus maravilhoso, muito bom, aonde eu e você podemos, na nossa casa, nos ter alegria, ter o prazer, ter o deleite de fazer parte de uma família. Contudo, esse plano maravilhoso de Deus foi alvo e é alvo do inimigo das nossas almas. Desde o início, quando lá no Jardim do Éden, Deus forma a família e o inimigo estava presente. E o inimigo fez com que fosse distorcido toda essa questão familiar. Então, hoje nós estamos olhando um tempo em que o inimigo continua sendo inimigo da família. E quando ele é o inimigo da família, ele é inimigo de todos, ele é nosso inimigo, a palavra do Senhor diz que ele investe contra a família. Então aí ele começa a trabalhar dizendo, não é bem assim. Já começa a tirar a verdade no seio da família. Não é bem assim que Deus falou. Quando ele chegou para Eva, ele falou assim, vocês certamente não é bem assim o que Deus está falando. Porque assim, quando vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão tomar conhecimento do que Deus toma conhecimento. A palavra do Senhor, ela é atacada dentro da família. E o inimigo ataca a família através da palavra. O inimigo tira as verdades absolutas no meio da família, onde diz que o pai não é mais aquela figura importante no centro da família, onde diz que uma mãe não é mais importante no centro da família, onde diz que você, como filho, como novo, você pode escolher e fazer o que você quiser. Mas isso vai contrário ao que Deus nos ensinou. Deus nos fez homem e mulher, macho e fêmea, e não há variação. E Deus diz na sua palavra que o inimigo tenta contra Eva e começa a colocar coisas que o Senhor não falou. Quando nós olhamos um intérprete da palavra, uma coisa que eu peguei aqui, ele diz assim, a família foi a primeira instituição que Satanás atacou. E ela continua sendo a única instituição que ele mais ataca. Porque ele quer quebrar mesmo. Ele quer tirar o papel do pai, ele quer tirar o papel da mãe, ele quer tirar o papel dos filhos. Ele quer, por exemplo, fazer uma destruição muito clara de pai contra filho, de filho contra pai, de você colocar no meio da família a ideologia de gênero e o pai ser obrigado a aceitar, o pai ter que conviver com aquilo. O inimigo sempre atacou. Mas eu quero pensar com você nessa noite que diante de tudo que nós já conhecemos da família, diante de tudo aquilo que Deus mostra para nós na sua palavra e que nós estamos acompanhando nesse tempo, eu queria te convidar nessa noite a olhar para o Salmo 128. Porque há um caminho para vivermos os propósitos de Deus na família. Eu queria que você olhasse comigo o Salmo 128 e você vê que ainda hoje nós podemos viver o propósito de Deus na família. E, na verdade, o que Deus está fazendo conosco, através do Salmo 128, é resgatar em nós esse desejo, é resgatar em nós aquilo que a gente pode fazer para viver o propósito de Deus na família. E aí eu quero destacar algumas coisas muito interessantes que Deus me chamou a atenção nesse texto e que eu não posso deixar passar. Primeiro, ele diz, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Quando ele diz, ele está falando isso aqui para quem? Quem sabe? Não. Se ele diz no versículo
no versículo 3, que sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, o que Deus está falando aqui para quem? Para o homem. Para o homem. Ele está dizendo assim, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Então começa com quem? Conosco. Com nós. Começa comigo. Começa com os homens. Por isso que Deus, primeira coisa que Deus faz, preste atenção numa coisa, Deus não coloca o homem acima da mulher, nem a mulher acima do homem. Mas Deus tem ordem nas coisas que ele faz. Então ele coloca um cabeça na casa. O cabeça da mulher, a palavra do Senhor diz que é o homem. Mas não quer dizer que ele está acima dela, que pisa nela, que faz as coisas acontecer, só ele que manda em casa, não é isso não. Mas a palavra do Senhor me ensina que ele tem ordem. Então ele chama o homem e diz assim, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. Então já começa conosco, começa com os homens. Há um caminho para a gente seguir, para a gente viver os propósitos de Deus na nossa família, porque o temor ao Senhor é uma base que nós precisamos ter como pai, como esposo. Na nossa casa precisa haver o temor do Senhor. Na nossa casa precisa haver o temor do Senhor, porque é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Na nossa casa precisa haver o temor ao Senhor, porque é o caminho mais excelente que nós podemos levar a nossa família. E nós fomos chamados como homem, como esposo, para sermos o sacerdote do lar, para sermos aquele que vai cuidar da nossa casa, da nossa família. A palavra do Senhor me ensina que Deus tem ordem naquilo que Ele faz. É por isso que muitas vezes hoje nós estamos vendo as coisas dando errado, porque está se invertendo a ordem. Os homens hoje não estão querendo mais matar a barata. Quem está matando barata aí? Estou mentindo? Tem algum homem aqui que corre de barata? Tem algum homem aqui que corre de barata? Mas não é? Aquele cara que se joga na frente da esposa, de repente, para defender. Cadê o homem? Aonde que está o homem? Porque Deus chamou o homem para se comportar como esse cara aí. É o primeiro que tem que estar à frente. Porque, olha o que diz a palavra do Senhor, que nós precisamos dar na nossa vida como Cristo deu a sua vida pela igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da nossa casa, porque, por exemplo, somos nós que somos aquele que vai cuidar da espiritualidade da nossa casa. Isso é responsabilidade nossa. Vamos parar de passar essa responsabilidade para outro, para a esposa. E às vezes eu fico lá em casa, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Pode ligar aquele ventilador ali para mim, por favor? Desliga ali para mim. Vou falar uma coisa para você, é muito claro. Você lidar com mulher, com 3 mulheres dentro de casa, é top. É top. Mas vou falar para você, Deus foi bom comigo. Deu 3 mulheres para eu amansar um pouquinho também, para eu saber lidar. Mas elas estão esperando um cara que se posiciona. Concorda comigo? Vou sair com as 3 para o shopping. Aconteceu alguma coisa, quem que tem que tomar a frente? Os homens. Aconteceu algum barulho que você não entendeu o que está acontecendo, quem que tem que sair na rua ou sair no portão e ver o que está acontecendo é você, não para tomar conta da vida dos outros. Que tem muito que vai lá, não, vou lá ver o vizinho, porque o vizinho está brigando, não. Mas aconteceu alguma coisa, é você que Deus chama. E ele diz que esse homem é o que ele separa para casar com uma mulher. E separa para ele ser esse cara que cumpre o seu chamado. E esse chamado dele, o Senhor diz assim, bem-aventurado aquele que teme. O homem que teme o Senhor, a Bíblia diz que é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer que é
feliz. Ele começa bem o seu trabalho, ele começa bem a sua casa, ele começa bem o seu casamento, ele é bem-aventurado porque ele teme ao Senhor e ele sabe que é do Senhor que vem o seu sustento, ele sabe que o que ele leva para dentro de casa tem que ser abençoado pelo Senhor, ele sabe que aquilo que ele conquista tem que ser abençoado pelo Senhor, ele sabe que tudo vem do Senhor e ele tem temor. Temor é reverência. Temor é gratidão. Temor é quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos que sem Ele nada somos, nada podemos fazer, mas Ele é tudo na nossa vida e não há arrogância na nossa família, não há arrogância na minha vida. A palavra do Senhor diz que esse cara é feliz. Ele já diz que ele é feliz. E quando diz assim, que ele é feliz, a Bíblia diz também que ele é o cara que vai trabalhar. Mas a Bíblia diz que ele vai comer do fruto do seu trabalho. O trabalho, alguns pensam que por causa de Adão ter pecado, o trabalho veio depois de Adão, não veio não. Você olha o texto lá de Gênesis, se você ler lá, Deus pegou, fez todas as coisas, fez o jardim, colocou o Adão no meio do jardim e falou para ele o quê? Cuidar da terra. E falou para ele fazer o quê? Dar nome aos bichos. Era trabalho ou não era trabalho? Era trabalho ou não era trabalho? O homem ficou para trabalhar só depois que caiu, depois da queda? Não. Deus sempre deu ao homem o trabalho. Nós fomos chamados ao trabalho. Só que Deus falou assim, lá em Gênesis, você vai comer do suor do teu rosto. Você vai ter que plantar, porque Deus tinha colocado, e Deus falou assim, ó, produza a terra. A terra produziu, agora o homem vai ter que batalhar para correr atrás do seu sustento. E a responsabilidade é de quem? É nossa. Vamos botar os pingos nos is. Nós estamos falando de um tempo, de uma época em que eu não posso ignorar, por exemplo, que há a esposa que trabalha. Eu não posso. Às vezes o complemento às vezes é necessário um complemento financeiro. Sheila, por exemplo, trabalhou durante um bom tempo. Foi ela que comprou lá o primeiro armário, foi ela que comprou o fogão, mas a responsabilidade é nossa. A gente, por exemplo, como homens, no propósito que Deus quer para nós, por exemplo, nós não podemos ser o cara que vai ficar dentro de casa e a mulher trabalhando. Isso é verdade. Isso daí a gente não pode fazer. Aqueles que vão, cadê os que vão casar aí? Cadê? Camila, que ficou noiva. Está lá em cima. Camilinha ficou noiva. Vocês que vão casar, tem que olhar para o camarada, ou ele ganha a vida estudando, ou ele ganha a vida trabalhando. Porque se ele não quer nada com o trabalho, irmão, na verdade a gente passa perrengue. E Deus colocou para a gente o trabalho. Mas não é pesado o trabalho. Não é ruim o trabalho, porque a palavra do Senhor diz que você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com quem? Com você. Então, nós que somos os chefes de família, o esposo, o pai, nós precisamos entender que Deus nos deu um trabalho e o trabalho é bênção. O trabalho é cuidar da nossa família, o trabalho é cuidar da nossa casa. O trabalho, por exemplo, sou eu ser o sacerdote da minha casa, sou eu ser o primeiro na minha casa. Quando, por exemplo, eu fico pensando muitas vezes, irmãos, é difícil, por exemplo, levantar todo domingo para vir à escola bíblica dominical, mas o primeiro que tem que levantar é o pastor, é o pai, é você. É você que está cuidando da sua casa, é você que está cuidando da sua família, é você que é responsável pelo sacerdócio no lar. É você que é responsável, por exemplo, para chamar a um momento de oração, a um momento de comer à mesa, como nós fizemos hoje, muito bom, coisa linda. Nós estávamos ali, maravilhados, eu falei assim, é verdade, vamos botar os pingos nos i, vamos conversar e vamos comer o frango. Aquele frango que a gente compra ali, porque domingo não dá para comer, irmão. Domingo, teu pastor come frango. E feliz da vida, sabe por quê?
Porque eu entendo. Eu entendo que minha esposa cai para dentro, às vezes, no sábado, as coisas corridas no sábado. Ontem estávamos aqui. Eu ainda vou pegar, fazer essa mulher fazer comida, depois que a gente sai daqui, para eu almoçar alguma coisa. Por que eu não posso passar ali e comer um frango? E eu falo para ela assim, vou comer frango hoje, amanhã eu como frango no trabalho, amanhã à noite frango de novo. Terça-feira frango de novo no trabalho, à noite frango de novo. E está feliz da vida. Você está feliz, cara. Você está com frango para comer. Tem gente que não tem. Aí você faz o frango picadinho, faz o estrogonofe de frango. E pode até fazer comida salgada, você tem que estar feliz, né, Maurê? Ó, Dissera, depois eu te conto essa. Mas a gente está feliz, cara. A Bíblia diz que o homem trabalha, ele é feliz. Nós precisamos ser esse, cara, que Deus separou a gente para cuidar dessa família. Nós precisamos ser o primeiro, nós precisamos, sabe, dar o primeiro passo. Eu lembro uma vez que eu estava no shopping com a Sheila e o cara derramou cerveja assim, eu já saí empurrando o cara logo. Eu falei, que negócio é esse, derramando cerveja na minha esposa? O quê? A família está esperando um homem dentro de casa. A esposa está esperando um homem dentro de casa, irmão. Eu estou falando de um tempo em que, se você não vigiar, fica aquela morosidade dentro de casa. Não, homem não. Homem é chamado para ser o cara que vai liderar mesmo. E tua família talvez esteja sofrendo porque você ainda não tomou a posição. Você precisa ser o primeiro. Você precisa ser esse cara. Aí a Bíblia vai me dizer que para eu viver o propósito de Deus, esse homem, ele precisa estar presente na família. Esse homem precisa estar presente. Mas ele também vai dizer de uma esposa. Sua esposa, no interior de sua casa, será como o quê? Videira. Você pode repetir comigo? Vamos ler o versículo? Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Que é isso, irmão? O cara teme ao Senhor, trabalha, cuida da família, corre atrás, e a esposa será como videira frutífera. É bom, né? Quando eu começo a pensar assim, videira frutífera, o que você pensa? Vários nenéns. Tô tentando terceiro, mas a Sheila não quer. Vou fazer o quê? A Sheila também. A gente já está com 47, né? Eu já estou. Eu tô 47. Sheilinha, eu tô bem à vontade. Tá bom. Sara teve com 90. Mas a Bíblia vai dizer que existe uma esposa como uma videira frutífera. Caraca, eu pensei assim, falei, Jesus amado. Essa esposa aqui, para viver o propósito de Deus, ela precisa existir. E o que é uma videira? A videira é o fruto, é aquela que dá a uva, que produz o suco, produz o vinho, né? Em algumas versões da Bíblia fala vinho. Mas ela é algo assim maravilhoso, interessante. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre agronomia e agricultura da videira, da uva. Por exemplo, na agronomia, a frutificação da videira envolve etapas muito bem definidas. Diz que você tem a parte da brotação, quando vai brotar, os brotos dos ramos, um florescimento, pequenas flores surgem, frutificação, os frutos se desenvolvem a partir das flores fecundadas, a maturação, o acúmulo de açúcares, a mudança de cor, quando você sabe aquela cor que é formada na uva, chama-se maturação. E o momento da colheita é feita geralmente no final do verão, no início do outono. Olha só o que eu quero pensar com você. Mas também é necessário o quê? Uma poda, essencial após a colheita para garantir boa produção na próxima safra. A frutificação
da videira depende de boas práticas. Presta atenção. Poda correta, clima adequado, controles de pragas, né? Solo fértil, irrigação balanceada. Ó, vamos lá. Como é que você quer ver uma videira frutificar? Presta atenção. Você precisa ter um clima adequado na sua casa. O clima tem que estar bom. Como é que a tua esposa vai frutificar? Clima estressante, a mulher não é ninguém, irmão. Ela não quer saber de nada. Quem está entendendo, diga amém. Quem não entendeu, depois sempre procura lá. A mulher, por exemplo, a frutificação da videira, é por isso que Jesus compara, e aí eu achei muito interessante, ela precisa de irrigação balanceada. Você cuidar. Você irrigar. Você falar palavras doces para sua esposa. O pastor estava pregando aqui, ele falou assim, quantas vezes você elogiou a tua esposa essa semana? Eu perguntei para ela. Falei assim, eu te elogiei essa semana, eu falei que você é bonita, eu falei que você é linda. Ela falou, eu falei, não estou fazendo pressão não, mas ela disse para mim algo que eu faço costumeiramente. E de vez em quando eu vejo assim, essa questão tem que voltar na nossa vida. Porque a gente quer que a nossa videira frutifique, a gente quer que ela seja frondosa, a gente quer que ela dê muitos frutos, mas a gente não cuida, a gente não irriga, a gente não coloca um solo fértil, a gente não coloca um clima adequado dentro de casa e as coisas não acontecem. Aí quando você fala, por exemplo, desse momento, é momento que você pode pensar comigo que Deus coloca esse texto aqui para a gente começar a entender do que ela pode ser na nossa casa, na nossa família. E o que você pode ser na sua família? Uma videira frutífera, uma videira que dá fruto, por exemplo, é algo tão maravilhoso na Bíblia que Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira. Para você perceber tal importância que é você dentro da sua casa. E que o desejo de Jesus, o desejo de Deus, é que você seja essa videira frutífera. Essa videira que dá fruto, essa videira que corta os excessos, essa videira que no clima adequado produz, essa videira que é irrigada, essa videira que é cuidada por você, pelo marido, mas uma videira que produz frutos. A Bíblia diz que assim, sua esposa será, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Nós precisamos de casamento, no nosso casamento, que a nossa esposa seja frutífera. Frutífera no conselho, frutífera na paciência, frutífera na união, na comunhão, frutífera na união matrimonial, frutífera verdadeiramente nos momentos difíceis e frutífera também nos momentos bons, nos momentos em que as coisas estão boas, porque essa esposa, ela faz toda a diferença. A Bíblia diz que ela, sendo uma esposa sábia, ela levanta, ela edifica, ela coloca uma casa de pé. E essa casa de pé está de pé porque essa mulher, ela edifica, ela gosta dessa casa, ela ama essa casa, ela trabalha nessa casa e ela vê que essa casa é fruto do seu trabalho. E aí é maravilhoso quando a gente olha, porque a própria palavra do Senhor diz que a mulher, ela edifica e ela influencia muito no lar. Há uma coisa que é muito clara, por exemplo, eu falei que o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, irmão. Manda para onde quer. É ou não é, irmão? Os homens aí. Se tua mulher te pediu uma coisa com gracinha, assim, olhando para você assim, marido, eu estou querendo comprar um sapato. O que você vai fazer? Você vai dizer não? Tu é burro de dizer não, irmão. Dá o cartão na mão dela e fala para ela lá comprar lá. Dá o cartão na mão dela. Seja feliz, cara. Sabe por quê? Eu vou falar a verdade.
Por isso que a Bíblia diz que ela edifica ou ela destrói. E essa mulher que a Bíblia diz que é videira dentro de casa, é a mulher que é a coroa do marido. O provérbio vai dizer, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. É por isso que quando nós voltamos a experimentar o propósito de Deus, essa mulher precisa ser uma mulher frutífera na nossa casa. Tem momentos, queridos, e eu compartilho muitos. Às vezes tem coisas que eu não compartilho, tem coisas que a gente não pode compartilhar com a esposa, porque cabe ao ministério pastoral, é só o ministério pastoral, mas tem coisas que eu sento com ela, converso, e ela diz assim para mim assim, calma, você está nervoso por causa de quê? Não foi Deus? Às vezes eu converso alguma coisa do meu trabalho, poxa, está acontecendo isso, isso, isso. E essa mulher cheia de sabedoria, chamada Sheila, não estou aqui exaltando ela não, mas ela chega para mim e fala assim, calma, a gente tem um Deus. Essa mulher que vai pegar esse cara, que muitas vezes é bronco, muitas vezes é um cara que não pensa muito, mas quer tomar uma atitude rápida, ela vai falar assim, calma, vamos orar. Essa mulher que edifica. E a Bíblia diz que essa mulher precisa ser essa figueira, a videira frutífera dentro da sua casa. Você já parou para edificar o teu esposo? Olha, você pode estar aqui, teu esposo não ser crente. A Bíblia diz que o esposo é santificado pela mulher crente. Você já edificou o teu esposo? Você já cuidou dele? Você já parou para pensar que você é essa que vai fazer esse cara levantar voo, vai fazer a sua família levantar o voo? Deus colocou para a mulher essa questão de ela cuidar dessa casa, ela ser frutífera nessa casa. É ela que vai apaziguar, por exemplo, quando as meninas brigarem com o pai, quando os pais brigarem com a menina, com os meninos, é ela que vai colocar a mão, calma aí, nós vamos parar um pouquinho, vamos ter um momento de oração, vamos ter um momento também de a gente pensar um pouquinho, de a gente resolver. É essa mulher que Deus separou para você ser. Eu não sei se isso está alcançando você, se tiver, começa a pensar. Naquele momento que você mais precisava dar uma palavra de conselho, de ânimo, você não pode falhar, você precisa ser essa mulher que esteja presente ali com o teu marido, dizendo assim, vai dar tudo certo, Deus está conosco, Deus vai nos sustentar, a nossa família vai passar por essa situação e a gente vai vencer. Essa mulher que frutifica, essa mulher que é a videira frutífera dentro da nossa casa. Mas a Bíblia vai dizer também que esse homem que dentro de casa, vivendo o propósito de Deus, a Bíblia vai dizer que nós veremos que os nossos filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. O que quer dizer isso? Outra vez eu fui buscar justamente na questão da agronomia e da agricultura. Por exemplo, quando você fala de oliveira, oliveira dá o que a gente consome hoje? Azeite. Azeite e azeitona. Na Bíblia significa tipificado o que através do azeite? O Espírito Santo. Você já parou para pensar por que Deus pega a videira e fala que a videira é importante porque ele compara essa mulher, essa videira. Agora ele está comparando os filhos à oliveira. Oliveira é justamente a planta que doa para nós o azeitona e o azeite. Mas quando você fala disso, é interessante. É uma planta de lenta frutificação. Olha só. É uma planta de lenta frutificação. Eu falei assim, cara, igualzinho você criar os filhos. É lento, é devagar. Né? Por quê?
Porque a gente sabe que uma vez que a gente se torna pai, pai a vida inteira. E é lento, porque os filhos poderiam fazer melhor do que a gente, mas não fazem. Às vezes comete os erros iguais aos nossos, e a gente está falando ali, olha, não faça assim, mas vai lá e faz. É igual aquele filhinho lá, quando era pequenininho, ó, não coloca a mão, não coloca, você vai tomar choque. O abençoado vai lá e toma a mão e coloca a mão e toma choque, mas você avisou. E aí diz a história da agronomia dos agricultores, que ela é uma planta de lenta frutificação. Mas é interessante, mas com longevidade, resiliências excepcionais. Habilidades que, às vezes, talvez eu não tive, meus filhos terão. Longevidade, resiliências excepcionais, podendo viver centenas ou até milhares de anos. Na perspectiva dos agricultores, por exemplo, eles precisam esperar a longo prazo, exige paciência. A gente vê os nossos filhos dando frutos. Às vezes vão demorar um pouquinho mais do que os outros. Eu fico olhando lá, e vou ser sincero para ti, é totalmente diferente, Andressa e Débora. Você já parou para pensar? Você já viu? Percebeu? Lá em casa é pior ainda, a gente percebe tudo. Andressa faz tudo que eu fazia quando era adolescente. A Débora faz tudo que a Sheila fazia como adolescente. Uma é mais rápida, a outra é mais devagar. Uma é mais rápida em tomar decisão, a outra é mais devagar. Uma aprende mais rápido, a outra aprende um pouquinho mais devagar. Mas aí uma coisa é certa, que os nossos filhos, eles são esse fruto valoroso do nosso casamento, daquilo que Deus nos deu, mas que eles precisam ser trabalhados. E é interessante, irmãos, sabe por quê? Porque hoje em dia o inimigo está atacando os nossos filhos. E a gente tem que tomar muito cuidado. O esposo e a esposa, o pai e a mãe, precisam tomar muito cuidado com o que os nossos filhos estão vivendo. Você não se espante, mas eu vou dizer para você muito claro. Muitos que cresceram na igreja, hoje estão fora da igreja. Não é privilégio de poucos, é privilégio de muitos. Infelizmente, tem acontecido com muita gente, com muitas pessoas. Eu estava numa festa na sexta-feira e eu estava com um garoto que era tecladista da igreja. Hoje está fora da igreja, longe de Deus e vivendo tudo longe do Senhor. Mas a Bíblia diz que os nossos filhos serão como rebentos, né, dentro da nossa casa. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Ainda que demore a frutificação, a palavra do Senhor diz que Deus faz essa promessa para nós. Ainda que as coisas não estejam 100%, ainda que esteja demorando, ainda que as coisas não estejam caminhando, mas a Bíblia diz que eles serão esses rebentos de oliveira. Mas eu queria fazer o contrário. Se a Bíblia diz que os nossos filhos são rebentos de oliveira, eu queria falar para os filhos daqui hoje. Vocês precisam procurar ser os rebentos de oliveira para os seus pais. Vocês precisam procurar ser os rebentos de oliveira para as suas famílias. Cadê os filhos? Levanta a mão. Não, filho que eu estou dizendo é que está na idade de adolescente e jovem. Levanta a mão. Isso aí. Cadê? Eu estou trazendo uma palavra aqui nessa noite e dizer para você assim, desperta para você ser os rebentos de oliveira ao redor da mesa dos seus pais. Sabe o que é isso? O que papai e mamãe estão ensinando? O que a palavra do Senhor está ensinando? Coloque em prática. O que Deus tem colocado para você? Faça valer a pena. O que você tem? O que você tem hoje? Deus está te dando uma oportunidade hoje de você crescer
aonde você tem um lar, aonde você tem uma casa, aonde você tem alguém que vai dizer para você assim: estuda, se prepare, vá à frente. Então eu posso chamar a atenção dos filhos, como eu chamei a atenção da esposa, eu chamei a atenção do marido, dizer para você assim: seja você os rebentos de oliveira da sua família. Corra atrás, caia para dentro. Teus pais estão esperando que você dê frutos. Deus está esperando que os filhos nossos deem frutos. E nós não criamos filhos para o inferno. Nós criamos filhos para crescer na presença do Senhor, para serem melhores do que nós. Filhos que estão aqui, presta atenção. Não tem desculpa, o tempo passa. É hora de a gente olhar e ver o que Deus separou para nós. Aqui que eu estou falando, está todo mundo consciente. Não estou falando para beber. Os jovens que estão aqui, os adolescentes que estão aqui, precisam entender que vocês podem e devem ser os rebentos de oliveira ao redor da mesa da sua casa. E como será bom, por exemplo, se você frutificar para a tua família. Como será bom se você for o exemplo da sua casa. Como será bom se você for aquele que vai entender o propósito de Deus na tua vida. Que propósito de Deus para filho também é filho dar frutos. Não é para filho ficar de qualquer maneira. Eu estou falando isso aqui para você que está ouvindo. Não é, ninguém que está lá fora tem que ouvir, é você que tem que ouvir. Então você precisa aproveitar esse pai que está ao teu lado, essa mãe que está ao teu lado, a oportunidade que você tem, estudar, cair para dentro, subir, crescer na vida. Porque o desejo do teu pai, o desejo de Deus, é que você avance. É esse o propósito de Deus. E aí a palavra do Senhor me ensina que quando eu tenho os meus filhos, quando meus filhos entendem isso, eu estou vivendo uma família que vive o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus é que o esposo sabe o que tem que fazer dentro de casa, que a esposa é essa videira frutífera e que seus filhos também dão frutos para o Senhor, frutos de conversão, frutos, sabe, de busca, frutos de estudo, frutos de se preparar. O mundo está aí, rapaz. O mundo está querendo oferecer coisas para vocês. Mas eu digo para vocês, não se deixem vencer pelo mundo. Não se deixem vencer do mundo. Jesus venceu o mundo, nós vencemos o mundo, nós estamos vencendo o mundo e o nosso maior desejo é que os nossos filhos cresçam na presença do Senhor e sejam frutíferos na presença do Senhor. Essa é uma família que cumpre o propósito de Deus. E talvez você esteja aqui, pastor, e aí? A palavra do Senhor libera uma palavra sobre a minha família e sobre a tua família. Ele diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Que o Senhor abençoe desde Sião, a tua casa. Que você veja o filho dos teus filhos. Tem gente que vai ver filho dos filhos, dos filhos, dos filhos. Amém, irmã Gracete? Isso. Mas isso aqui é uma promessa de Deus. Deus está falando assim, ó, que a sua casa viva isso, que você viva isso. Porque o desejo de Deus é que a família viva o propósito dele. E o propósito dele é uma família ajustada, aonde o esposo sabe a sua posição, aonde a esposa frutifica, aonde seus filhos frutificam. E quando nós olhamos para isso aqui, eu percebo muitas vezes, e posso pensar com você nessa noite, que muitas vezes o inimigo tira isso de nós, tira isso da nossa família. Mas eu tenho uma certeza de que eu posso voltar e fazer tudo o que Deus quer que eu faça para que eu viva essa família. E Ele fazer um milagre.
e Ele restaurar essa família, e Ele cuidar dessa família. É por isso que quando nós olhamos, por exemplo, a primeira queda do homem acontece numa família. E a primeira restauração que Jesus faz num casamento, no João capítulo 2. Esse Deus, ele não desistiu da família, ele não desistiu da tua casa, ele não desistiu de você, marido, ele não desistiu de você, mulher, ele não desistiu de você, filho. E ele pode restaurar essa família, para essa família viver o propósito de Deus aqui na terra, e essa família ser feliz aqui na terra, e ser essa família que vai, sabe, abençoar outras famílias. Como é que a gente vive o propósito de Deus? Cada um de nós se posicionando. Homens, se posicionem como sacerdote do lar. Como é que a gente pode viver o propósito de Deus? Mulher, frutifique na sua casa. Como é que a gente pode viver o propósito de Deus? Filhos, frutifique na sua casa. Frutifique naquilo que Deus tem colocado para você. Como é que a gente pode viver o propósito de Deus? Irmãos, nessa noite, é que Deus abençoe a você desde Sião. É que Deus faça você prosperar em Jerusalém, veja a prosperidade de Jerusalém. E que durante todos os dias da sua vida você veja os filhos dos teus filhos e experimente a paz na sua casa, experimente a paz de Deus. Você nessa noite tem a oportunidade de começar de novo. Você pode pensar comigo de tudo que o pastor pregou nessa noite, o que eu posso fazer? Eu posso voltar ao início. Eu posso começar de novo. Aleluia. Deus me dá uma folha em branco todo dia, irmãos. Todo dia para eu ser melhor marido para essa mulher. Deus me dá uma folha em branco todo dia para ser melhor pai para essas meninas. E eu posso dizer para elas assim, papai, perdoa papai, porque muitas vezes papai também não é fácil não. E a esposa hoje chegou para mim e falou assim, perdoa marido. Posso ter a oportunidade de começar de novo, sabe? Eu posso começar tudo do zero de novo, porque esse Deus, ele nunca abandonou a família. O propósito dele é uma família ajustada, o propósito dele é uma família, sabe, dentro daquilo que ele tem para nós, sabe, um marido bom. Cara, se você não está bom ainda, procure em Deus. Se você ainda não é essa mulher, sabe, teu marido está te esperando, cara. Tua casa está te esperando. Se você ainda não é esse filho, volte a obedecer teu pai, volte a obedecer a tua mãe. Lembre que há um Deus no céu que falou assim, olha, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Dá para voltar, dá para começar de novo, dá para ajustar tudo de novo, dá para ter uma DR à mesa e dizer assim, olha, nós estamos errando aqui, nós não estamos tendo tempo nem para conversar, você está trabalhando demais, você trabalha direto, trabalha, você não senta nem à mesa para comer com teu filho, mas dá para a gente começar de novo, tratar tudo de novo, porque Deus nos dá essa oportunidade nessa noite de viver o seu propósito. Deus dá a oportunidade a mim e a você para ajustar a nossa casa. E você pode pensar comigo, Ele não quer que ninguém saia de casa. Ele não quer que você abandone a sua esposa. Ele não quer que você abandone seu filho, que você esqueça do seu filho. O que Ele quer é justamente que nós vivamos o seu propósito. Tudo que Ele colocou para nós, como esposo, como esposa, como filhos. Ele tem cobrado isso de nós. Eu queria te desafiar nessa noite. Talvez você esteja pensando, como é que eu estou em casa? Talvez você esteja aí pensando, tem coisa para resolver em casa. Não jogue para debaixo do tapete. Senta, conversa e resolva. Comece de novo. Restaura, Senhor. Diz assim, Senhor, restaura a nossa sorte. Restaura o nosso casamento. Restaura a minha confiança nele. Restaura a minha confiança nela. Restaura, Senhor, a minha comunhão com meu filho, com a minha filha. Restaura essa família, porque essa família é do Senhor. O propósito dele vai ser cumprido. E você precisa voltar. Talvez você esteja aqui nessa noite, precisando fazer isso. Então volta. Volta, porque o Senhor está esperando você tomar essa decisão. Vamos cantar. Quero voltar ao início de tudo.
Aproveitar para cantar esse louvor aí também. Eu já estava doido para cantar ele também. Você nessa noite, que Deus tenha falado contigo e que o Senhor ministre poderosamente na tua casa. Não seja o papai reborn, o marido reborn. Toma atitude. Não tá legal não, cara. Não tá legal. Vamos sentar e vamos conversar? Vamos resolver? Vamos voltar ao início? Então vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Queria que você fosse aí para o lado da sua família. Toda a sua família, se junte a ela, me perdoe. Eu sei que tem irmãos que não estão com a família aqui. Mas eu queria que você encontrasse a sua família. Se juntasse com a sua família. Os irmãos que por um acaso não estão com a família aqui. Estou falando família, tá, irmãos? Quero família. Vem para cá, Sheila e as meninas, vem para cá. Isso. Eu queria que você, nesse momento, com a sua família, você... Isso. Amém? Isso. Você vai olhar aí para o teu esposo, para a tua esposa. Olha para ela aí. Olha para o teu filho. Olha para a tua filha, né? Isso. A gente pode fazer tudo melhor, né? Não podemos? Então, por que a gente não pode fazer melhor? Você pergunta a ele aí. Será que dá para a gente fazer melhor?
faça melhor. Nós vamos orar, mas eu quero declarar aqui nessa noite que nós vamos fazer melhor. Vamos voltar a viver o propósito do Senhor na nossa vida. Amém? Fecha teus olhos. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Deus, pela conferência da família que tivemos, ó Deus, nesses 3 dias. Nessas 3 programações em que o Senhor falou conosco. Mas, Deus, nessa noite não nos deixe sair daqui, ó Deus, de uma forma, ó Pai, que não venhamos entender qual é o Teu propósito para nós. A Tua palavra foi ministrada e o Teu propósito é que vejamos, ó Deus, os filhos dos nossos filhos, que tenhamos, ó Deus, esposas frutíferas, que sejamos o sacerdote dos nossos lares, ó Deus, e que nessa noite nós fechamos, ó Deus, um acordo com o Senhor, de voltar ao início, de reavivar, ó Deus, o amor, de reavivar a compreensão, de reavivar, ó Deus, o carinho, de reavivar, ó Deus, a nossa comunhão em família e de viver algo novo na nossa casa, de voltar a viver o propósito de Deus, ó Deus, na nossa casa. Senhor, que seja uma verdade, ó Deus, cantada nessa noite. Queremos voltar ao primeiro amor em família. Queremos voltar, ó Deus, à prática, ó Deus, do carinho no nosso lar, a prática da conversa, a prática do passeio, Senhor, porque precisamos, ó Deus, cuidar da nossa casa. Nessa noite, Pai, diante daquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, que seja esse o desejo da Tua igreja, e que ninguém abra mão do seu esposo, que ninguém abra mão dos seus filhos, que continuem, Senhor, porque o Teu propósito se cumprirá na nossa família. Ó Deus, dispensa uma palavra de paz, dispensa uma palavra, ó Deus, de promessa nessa noite, que promessas se cumprirão na nossa família, na nossa casa. Traz de volta aqueles que estão longe, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor pode trazê-los de volta e revigorar a nossa família, nos dando essa alegria. Então, em um nome santo do Senhor Jesus, toma nossa família em Tuas mãos, reaviva o nosso amor por ela, reaviva o nosso carinho por ela, e que em um nome santo do Senhor Jesus, vivamos os Teus propósitos na nossa família, para a Tua honra e Tua glória. Continua falando com a Tua igreja, continua ministrando a Tua igreja, a Tua palavra, e nos fortaleça, Senhor, cada vez mais, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Passar a palavra aos diáconos Rogério e diaconisa Isabel. Pode sentar. Muito bom, né, pastor? Fica aqui conosco, aqui, tá bom? Antes de qualquer coisa, irmãos, eu queria agradecer, né, a presença de cada um de vocês, porque desde ontem, né, Deus tem nos abençoado muito. Nós temos aprendido muito, né, com os pastores que vieram aqui, né? Hoje de manhã cedo não foi diferente. E agora à noite também não foi diferente. Então, nós queríamos, assim, primeiramente agradecer a Deus. E agradecer pela sua vida e pela vida dos nossos amigos visitantes que estão nos visitando hoje, né? E nós gostaríamos de conhecer você, porque nós não conhecemos ainda, né? Nós não fizemos a apresentação dos visitantes e nós queríamos conhecer você, tá bom? Então, você que está nos visitando, puder ficar de pé, nós agradecemos a presença de vocês. Isso, muito obrigado pela sua presença, tá bom, minha irmã? Volte sempre, a nossa irmã ali atrás também, volte sempre, muito obrigado pela sua presença. E assim, irmãos, eu gostaria de, como a igreja fala para nossos irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar. Aqui é o seu lugar. Eu gostaria de convidar todo o Ministério de Família que viesse aqui à frente. Boa, Isabel está aqui me catucando para falar, irmão. Então, nossa, o pastor de hoje, gente, foi tão difícil de conseguir agenda com ele. Foi muito difícil. Foi muito difícil, tá? Como agradecer pelos bens que o Senhor tem revelado às nossas vidas como família, mandando esse povo para cá, para nos pastorear. A nossa palavra de gratidão é eterna ao nosso Deus. Temos lutas como famílias. Às vezes somos ovelhas carraspentas. Sim. Às vezes o pastor usa um cajado meio pesado. Sim. Pastores, mas nós amamos vocês. Nós estamos aqui para somar. Tá bom? Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. E vamos ficar mais cheirosos hoje. Ministério de Família. Humor. Olha o nome da coisa. Humor. Irmãos, eu gostaria... Já estamos juntos de família, ok? Não deixa ninguém sozinha, não. Tá bom? Nós vamos louvar. Após teremos a bênção apostólica. Porém, calma, irmão, vigia, calma. Depois eu que sou ansiosa. Logo após a bênção apostólica, fica sentadinho, 1 minutozinho, terá um sorteio, onde você terá a oportunidade de... Daqui a pouco eu vou falar. Tá bom? Vamos lá? Segura a mão da sua família e glorifica o nosso Deus nesse momento. Vamos lá, bem bonito. Olha a orquestra. Glória a Deus, vamos lá. Bem bonito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Olha os homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os sacerdotes. Os pescoços. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te
meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado pela nossa família que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela tua igreja, que é a nossa família espiritual. E agora leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Ó Deus, que seja uma semana repleta, Deus, da tua presença. Que o teu nome seja glorificado em tudo que formos fazer. E que em tudo, Pai, venhamos te dar honras, louvores e glórias. Muito obrigado por essa noite. Seja engrandecido em um nome santo de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe, você fique sentado e 1 minuto a gente vai fazer o sorteio rapidamente.